Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conectados pela Palavra. O objetivo aqui é levar a Palavra de Deus para todas as nações, desmistificar heresias, falar de uma palavra de verdade, de uma palavra viva, sempre ao seu coração. Obrigado por você nos receber no seu smartphone, na sua TV. Graças à internet, hoje nós temos ferramentas que a gente pode levar o Evangelho a todos os lares. E você é nosso convidado a estar conosco em mais um programa feito com muito amor, com muito carinho, aonde aqui o desejo maior nosso é estar aos pés de Cristo, porque Ele é sobretudo e a essência de toda a existência aqui. E na nossa mesa de hoje, que é uma mesa recheadíssima aqui, olhe, se prepare porque o céu vai descer aqui. Vai ser uma tarde maravilhosa, é um programa especial. Eu quero dizer que seja bem-vindo, meu amigo Alexandre. Muito obrigado pela presença. Você apresentou os penúltimos lá no último estúdio e agora está com a gente aqui. Amém. Muito obrigado pela presença. Eu estou também com uma figura impoluta, um homem elegantíssimo. Olhe, não olhe como estamos vestidos, mas esse rapaz ele é elegantíssimo. Seja bem-vindo, Adeildo Aguiar. Eu que agradeço muito, né? Faz muito tempinho que a gente está parado, reorganizando. Está reorganizando. Negócio bonito, a história é outra, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu digo, é bom estarmos aqui. Amém. O resto é filosofia. Amém. E também temos a honra, né? Esses dois que eu lhe apresentei, você já conhece, mas hoje nós temos a honra de receber o pastor Léo, que é um líder hoje, um pastor da nossa denominação Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Igreja Peniel, uma igreja viva, uma igreja real. Ele está com a gente aqui hoje, a igreja está há mais de 20 anos. Pastor, muito obrigado por você ter vindo, é uma honra para a gente recebê-lo. Amém. Estamos aqui, né, debaixo de um propósito, crendo no trabalhar de Deus, para abençoar a gente e aqueles que vão nos ouvir, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E o tema de hoje, ele é um tema que a gente trouxe com muito carinho para você, para o seu coração. Nós vamos debater situações, acontecimentos, e a gente vai falar tudo à luz da palavra. E isso que é importante. Veja, Santo Espírito, Espírito Santo, né? Uma vida no Espírito. A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, versículo 8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e em todos os lugares mais distantes da terra. A gente para observar que a vida do Espírito Santo, ela é real. O Espírito Santo, ele tem um propósito missionário individualmente na vida de cada um. E é esse tema que a gente vai abrir o programa de hoje para esclarecer para você algumas coisas sobre o Espírito Santo que está dentro de nós. E isso é interessante porque a gente passa a analisar, inclusive, situações reais. Pastor, vida no Espírito, o Espírito Santo de Deus, como é que a gente pode definir? O que é que você pode contribuir com a gente com relação a ter o Espírito Santo? Graça e paz, né? Amém. Na verdade, o entendimento do Espírito Santo como pessoa e morada em nós, ele veio através da nova aliança do Novo Testamento, né? Eu me lembro de Lucas capítulo 3, versículo 16, quando João Batista está diante dali dos irmãos, daquelas pessoas, e ele diz assim: eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de atacar suas sandálias, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí o Novo Testamento começa a nos ensinar e discorrer, não é? O que é verdadeiramente esse batismo de Jesus que faz com que a gente possa dizer assim: eu vivo pelo Espírito, no Espírito, né? E através do Espírito. Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele vai para Jesus, a Bíblia conta que é praticamente assim uma noitinha, né? E ele diz: Jesus, ninguém pode fazer o que tu faz
se não for da parte de Deus. E Jesus dá um ensinamento para ele, diz: Nicodemos, para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. E no versículo 5 do capítulo 3, Jesus vai dizer que o nascer de novo é nascer da água e do Espírito. E ali é onde a gente começa, estudando como igreja, a entender o que é isso. E hoje tão debatido, né? E às vezes tão esquecido por algumas igrejas, não é? Que se fala do Espírito Santo, como se fosse uma pessoa bem longe. E Paulo vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 e o 20, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que a gente foi comprado por sangue. O nosso corpo não é mais nosso, Jesus comprou. Amém. Não é? E agora ele diz: glorifica a Deus com o seu corpo, viva no Espírito. Não é? Amém. E aí você para pensar, eu estava até interagindo aqui, e você vê, o Espírito Santo, ele pensa, ele fala, ele guia, ele se entristece, né? E às vezes as pessoas até têm dúvidas sobre isso. Né? E é importante que a gente entenda que ele se alegra também, né? É importante que a gente entenda que ele é sobre nós, que ele é a presença, né? Quando a pessoa tem dúvida sobre isso, como é que a gente poderia esclarecer essa interpretação sobre o Espírito? O Espírito é real, né? E ele é através de nós, é sobre nós. Quando a gente para entender que ações, orações, tarefas, servir, etc., a gente entende que é uma vida em espírito. Quando a gente para entender, por exemplo, o Espírito Santo, quando a gente vai analisar, as pessoas às vezes associam ele só a exortizar, libertar, o poder, a força. E aí eu queria justamente que a gente começasse a explicar isso. Por exemplo, o senhor já pegou algum caso que o senhor precisou libertar? Conta pra gente como foi. Eu queria, antes de chegar nesse assunto de libertar, trazer pra gente como igreja que não foi fácil até para os discípulos entenderem a pessoa do Espírito Santo. Se a gente for olhar para o texto, eu gosto de um texto, Carlinhos, eu vou entrar nessa libertação. Fique à vontade. Né, mas se a gente entrar agora, a gente vai pular uma parte que eu queria que a gente entendesse. João capítulo 14, Jesus ele começa a dizer aos discípulos: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim também. Por que Jesus estava dizendo aquilo para os discípulos? Se a gente for discorrer o texto, ele já vai começar a dizer que ele vai partir para estar com o Pai. E aí a gente começa a entender que os discípulos ficavam com Jesus 24 horas ali, 3 anos, andando com Jesus, comendo com Jesus, vendo Jesus curar, expulsar os demônios, ressuscitar morto, curar paralítico, aleijado, fazer milagre, maravilha. E Jesus ia sair. Mas Jesus não ia deixar ele só. Está aqui em João 14, do 16, que Jesus disse: eu vou pedir ao Pai, e ele mandará o outro conselheiro, o Consolador, para estar com vocês para sempre. Então Jesus estava ensinando aos discípulos, porque eu fico pensando, se fosse a gente, Jesus aqui no meio da gente, daqui a pouco Jesus: olha, eu vou embora, eu vou morrer, vou ser crucificado. De repente fala: não, o senhor faz isso não é? Porque eles estavam com medo, inseguros. Como é que é isso, viver no Espírito? Como é que é isso, eu andar no Espírito, se a gente não vê com os olhos o Espírito? Jesus a gente estava vendo. Veja como a gente é muitas vezes carnal. A igreja, os apóstolos eram carnais. Jesus, se você está aqui do teu lado, se você sentar à tua direita, se você sentar à tua esquerda, e eles estavam com medo, Jesus, tu vai embora. Onde é que tu vai? E aqui Jesus entra, né? Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde tu vai. Como eu posso saber qual é o caminho? Aí Jesus, a gente tem aquele texto bíblico, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Esse texto está nesse ensinamento de Jesus, quando ele começa a querer ensinar os discípulos: vocês vão viver pelo Espírito, vocês não vão ficar órfãos. Versículo 18, não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. E aí Jesus começa a ensinar sobre o Espírito. É aqui que Jesus começa a dizer aos apóstolos: o Espírito Santo vai ficar com vocês. Vocês vão viver por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o Consolador, é o Conselheiro. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 26. O Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Veja, o Espírito Santo foi quem iluminou as Escrituras para os apóstolos se lembrar, para escrever sobre o Evangelho, que foi muito tempo depois que eles escreveram. Como é que eles se lembraram? O Espírito Santo trouxe a memória, o Espírito Santo ensinou, o Espírito Santo capacitou a igreja. E é isso. Então, a gente diz assim, né? Como é que é viver no Espírito? Né? A gente tem que entender quem é o Espírito. O Espírito Santo é Deus. Eu estava até vendo aqui o 15, Jesus comentou o seguinte: se vocês me amam,
Obedeçam os meus mandamentos, meu amigo. Isso é uma mensagem de despedida muito forte. Hein? Se vocês, olha a condição, me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mas, amigo, o pastor está trazendo aqui é algo que quando a gente começa a analisar as escrituras, a gente tem que primeiro entender o seguinte. O povo judeu, o povo de Deus, ele, antes de Cristo vir, Deus se manifestava. Se você for, a gente precisa entender que a coisa é muito complexa. Não é tão fácil, não. Já tem mais de 1.000 anos, as pessoas ainda têm dúvida, porque não é que elas são ignorantes, é porque se não deixar o Espírito Santo revelar, não entra. Não é algo que precisa ter flexibilidade para entender o Espírito Santo de Deus. Se for através da questão intelectual, não compreende. Veja bem, estamos diante de um fato onde o Eterno vê. Se você for para o Gênesis, diz: num princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. O Espírito de Deus. Aí depois vem toda a questão. Aí depois você vai para Deuteronômio 32, 39. 32, 39. Vede agora quem eu sou e não Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. Ninguém há que escape das minhas mãos. Isto é, num período da lei. Mas quando Deus ele cria todo o projeto de salvação, termina em Jesus Cristo, que a gente já sabe a história. Jesus Cristo, como disse o pastor, está falando aí que ele fez o preparo nos 33 anos de vida, estava com os discípulos conversando, estava com fome, vai ali, traz o pão, fulano está doente, orava, era uma beleza. E a presença, o olhar das pessoas, sentir o respirar de Jesus. De repente Jesus disse: vou embora, olha, veja que vou embora. E vou embora com uma condição. Jesus assentou no trono de quem? De Davi. Israel continuava sendo escravo de quem? Servo de quem? De Roma. Peraí. Ele não libertou ninguém, a gente está continuando. Veja que loucura. E ele disse: vou ficar sozinho. Jesus disse: não, vou enviar o Espírito Santo. Isso, o Consolador. O Consolador. Por quê? Porque Jesus, como Deus, ele tinha todo o poder. Mas como homem, ele era limitado àquele espaço físico. E o Espírito Santo não. Ele estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, ele é uma pessoa. Se ele vai consolar, ele vai conversar, ele vai entender. O Espírito Santo ele vai se comunicar com você. Como é que você vai entender que algo que você não vê, que vai substituir Jesus, que é o próprio Jesus agora, não mais como matéria, mas como Espírito, entendeu? Para poder dar continuidade. É por isso que a pessoa tem que simplesmente compreender o seguinte: Jesus ressuscitou, foi aos céus e ele enviou o Consolador. O Consolador é a continuidade do próprio Jesus, agora se comunicando conosco. É por isso que ele separou de si mesmo, olha, Espírito Santo. O que é santo? Kadosh. Ele separou a parte dele para estar conosco. Foi separado, ele mesmo separou, porque Jesus era Deus ao mesmo tempo. Ele diz o quê? Eu e o Pai somos um. Mas agora, na figura do Espírito Santo, ele se separa. Porque santo não é separado, então ele separa-se, não mais como matéria física, mas como Espírito, para estar entre nós. Por isso que diz: não vos deixareis órfãos, mas enviarei o Espírito Santo de Deus, que há de fazer tudo isso. Ou seja, é uma continuidade. E com a vantagem que no tempo da lei, antes, só quem tinha o Espírito de Deus era reis, juízes, os profetas, e né? profetas, sacerdotes, né? Que eram ungidos. Agora não, o Espírito Santo veio e a igreja está tudo aí. Eu estava olhando, a gente tinha um comentário aqui na época no canal que ele dizia assim: como saber se alguém está realmente com o Espírito Santo? Porque as pessoas hoje elas associam o Espírito Santo só a línguas. Né? Elas associam o Espírito Santo a uma oração melhor, ela associa o Espírito Santo a um comportamento. Mas se a gente for para a prática, por exemplo, a evidência da natureza, se a gente for
para analisar a Bíblia, a gente tem Gálatas 5:22, que a gente vai falar lá os frutos do Espírito, né? Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, tem muita gente também emocionada, né, pastor? Dizendo que está no Espírito, está emocionada, né? Como é que a gente distingue isso na igreja? Esse assunto, assim, deixa eu dar uma, né? O Espírito Santo está dentro de todo aquele que crê em Jesus, não é? Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, não é? Essa é o novo entendimento da nova aliança, não é? Antigamente, como já foi dito, o Espírito Santo vinha sobre os profetas, reis, né? Sobre os homens de Deus, e na verdade com Jesus ele é aberto e ele é dado para todo aquele que crê. É isso que a Bíblia diz, né? João 1,12, a Bíblia vai dizer, aos que creram, aos que receberam, quem? Jesus, Deus deu o poder ou o direito de se tornar filhos de Deus. E esse poder é exatamente a vinda do Espírito Santo, quando ele sela o cristão e ele nasce de novo. Então nós agora fazemos parte de um novo reino. Nós nascemos da água e do Espírito, não nascemos mais só da barriga da nossa mãe. Nicodemos ficou confuso, e ele era estudioso das Escrituras. Disse, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe eu sendo velho? E aí eu quero dizer assim, como é que eu sei que uma pessoa está no Espírito ou quando ela não está? Na verdade, quando Jesus vai falar sobre quem é dele e quem não é dele, ele fez, olha para uma árvore para ver o fruto que ela dá. A gente não tem como medir, porque quando eu penso, mensurar, porque quando eu penso, às vezes os discípulos chegaram, Jesus, olha, quem foi que semeou aqui que está dando errado? Ele pegou e fez, olha, Satanás veio e semeou, mas não separa. Porque você pode misturar o joio com o trigo, e você não saber quem é joio e quem é trigo. Então a gente não tem esse poder. Por que eu digo isso? Porque às vezes o menino nasceu de novo, a irmã nasceu de novo, mas ele tem uma vida emocional desestruturada. E aí você não entende a emoção dele, a linha dele. E aí eu fico pensando quando Jesus, não é, teve um encontro com aquela mulher pecadora que os religiosos disseram, a mulher pega em adultério, tem que morrer, está na lei de Deus. E Jesus disse, não, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra, não é? E Jesus olha para ela e disse, olha, mulher, vai em paz, mas não peque mais. Então, Deus ele tem um discernimento diferente da gente. Eles usaram a lei para querer condenar aquela mulher, porque estava escrito que a mulher pega em adultério, tinha que morrer em praça pública, né? Apedrejada, não é? E aí Jesus começa a escrever no chão. A gente não sabe o que ele escreveu, mas a gente pode ficar imaginando os pecados de todo mundo para dizer assim, então tá certo, quem tiver pecado, joga a pedra nela. Porque Deus é o verdadeiro juiz, Deus é quem pode separar o joio do trigo. Então o que é que a gente entende, o que é que eu entendo como pastor, e eu louvo a Deus esse trabalho aqui, a gente está contribuindo para as pessoas amadurecerem na fé. Porque tem irmãos que estão no Espírito, mas eles não têm a dimensão ainda do que é viver no Espírito. Eles são novos convertidos, então fica só arrepiado, né? Cai no chão, chora, mas ele ainda não tem uma vida de fruto do Espírito. Não é? Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que é de glória em glória. A gente não está mais com o véu como Moisés estava. O véu foi rasgado. Então, a partir do Novo Testamento, do batismo do Espírito Santo, do selo que Jesus dá para aqueles que amam a Deus, que é o Pai que dá também, não é o Espírito Santo, a Bíblia diz que no novo nascimento a gente começa a ser uma criança espiritual, e uma criança, ela não tem muito discernimento. É o novo convertido. Então a gente vai ver na igreja pessoas que têm o Espírito Santo ainda, né, com alguns comportamentos que não era para ter. Por quê? Porque eles não foram discipulados, porque ainda não se arrancou ainda a velha criatura total lá dentro do coração dele. Não houve uma limpeza. A palavra de Deus é a limpeza. Né? João 17, quando Jesus está orando pelos discípulos, ele ora ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que conhecer a Bíblia. Então quando é que a gente vai parar de ver meninice às vezes no meio, né, nessa linha? Quando o crente for mais maduro, o crente de Berea, né, tiver mais maduro na fé, com domínio da palavra, para saber, não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é. É o Espírito, a emoção, né? A pessoa está só emocionada, a pessoa está movida pelo Espírito. E as profecias? As profecias aí tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não é? Uma vez eu passei por uma situação de ver uma pessoa dizer assim, olha, que ela ia, vamos dizer, né, casar com uma pessoa que era marido. Não pode, irmão, marido de outro. Não pode, o Espírito Santo não quer profetizar isso, né? Então a gente tem esse cuidado de Deus. O Espírito Santo não profetiza o que vai contra as Escrituras Sagradas. Então a gente tem que ter, quando eu conheço a palavra, eu tenho discernimento do Espírito. Que Espírito falou para mim que eu tenho que fazer uma coisa que é contrária às Escrituras. Então não foi Deus que falou, não é o Espírito de Deus. E aí a gente vai ver nas Escrituras Sagradas que a Bíblia nos ensina a gente examinar tudo. João vai dizer isso, provai os Espíritos para saber se vem de Deus, para a gente não ser enganado.
Mas assim, o que a gente tem que ter e esse entender é que todo mundo que nasce de novo, ele vai ter que crescer na palavra, ele vai ter que amadurecer na fé. Às vezes a pessoa vem de outra religião, às vezes as pessoas, né, vêm de uma família totalmente de outra cultura. Então a gente precisa ensinar, a gente precisa trabalhar, discipular essas pessoas, né? Jesus passou 3 anos com os apóstolos, né? Jesus fez milagre, fez maravilha, fez tudo isso. E quando Jesus ressuscita, Tomé diz, eu não acredito não, só se vê. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, as mulheres voltam no túmulo, Jesus não está no túmulo, ele ressuscitou, os discípulos ficaram assim, é verdade, correram para ver, Pedro foi, né? João foi, e é assim, veja com a gente é assim. Tomé disse, Tomé, Jesus, mostra o Pai, João 14, vai, Tomé, mostra o Pai. Eu disse, Filipe, mostra o Pai, Jesus, mostra o Pai. Ele fez, Filipe, tu ainda não vê? Eu estou contigo aqui, Filipe, quem me vê o Pai, quem vê o Pai. E Jesus estava com eles pessoalmente. E Jesus estava ensinando, discipulando. Amém. Então é assim, esse trabalho daqui, eu vejo muito isso também aqui agora. Né? A gente está ensinando as pessoas. Né? Então, lógico, você vai ver em igrejas, às vezes a pessoa, foi o Espírito Santo, não foi a emoção, não foi, isso pode acontecer. Lógico, nós somos emocionais. Né? Eu digo assim, né? Quando a gente não era de Jesus ainda, ia para um show, ia para alguma coisa, aí vibrava, dançava, né? Chega na igreja, a gente quer, não, você também tem alegria, você chora, né? Eu vejo o irmão, às vezes, se convertendo em um milagre, eu fico chorando, meu Deus, que coisa maravilhosa, que Deus lindo, né? Como Deus é bom, não é? E a gente tem que entender isso, né? Mas a maturidade vai trazendo mais a gente parecido com Jesus. Então, o senhor estava falando, eu fiquei pensando aqui, eu digo, eu vou criar um cenário aqui para poder fazer uma interpretação bíblica. E eu fico pensando assim, Jesus está caminhando numa praça, né? Deve estar um sol quente, terra batida, eu não sei, mas eu estou criando esse cenário. E aí chega algumas pessoas com uma mulher pega em adultério, provavelmente enrolada num pano lá, se cobrindo, e o pessoal joga ela e chega e diz, mestre, né? Ela pecou. E aí as pessoas olham e dizem o pecado de adultério, e ela lá sofrendo, chorando. Jesus se abaixa, começa a escrever. E as pessoas ali, isso aqui eu imaginando. As pessoas têm que morrer. Isso, julgamento. Vou mandar uma pedra nela. Ela traiu alguém. Ela é contra o nosso mandamento. Ela é contra a nossa instituição. Ela não presta, ela é uma adulta. Isso não está fora da nossa realidade hoje, não. Aí Jesus olha todo aquele cenário, porque veja, quando a gente vai parar para entender a palavra, a gente vê que ali só teria um julgador, que era o único que não tem pecado, certo? E aí ele se abaixa, começa a escrever, e ali, eu pensando aqui, isso é eu pensando, tem nada a ver com Bíblia, é Jesus dizendo assim, poxa, Carlos está julgando ela, poxa, Adeildo está com a pedra na mão, caramba, Alexandre, quanto ódio. Léo, meu Deus, eu não esperava. E aí Jesus diz, ok, vocês querem apedrejar, vocês querem julgar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Olha o primeiro ato de humildade, né? E a pergunta é, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí nesse cenário eu fico pensando, um abaixa a cabeça, o outro sai de fininho e o outro vai saindo, daqui a pouco não tem mais ninguém. Aí Jesus olha para ela, que é o único, e diz assim, eu não te condeno. Meu amigo, isso hoje traz uma mensagem para o nosso coração. Porque já pensou se a gente vivesse um mundo hoje desse jeito? O problema hoje é que as pessoas querem ser o juiz, além de ser o juiz, querem julgar e condenar, e além de julgar e condenar, ainda querem a sentença. Meu amigo, isso é uma realidade hoje. É verdade. Isso é uma realidade. E a igreja que tem o Espírito, agora, né, que era para andar noutra dimensão. Mas, maturidade. Agora o pastor falou uma coisa realmente interessante. Quando a gente verifica essa questão, bebê, lidar com pessoas não é fácil. Só o Espírito Santo é que consegue lidar com o ser humano. Porque não é fácil lidar com o ser humano. Porque imagine, cada um tem seu jeito, tem seus traumas, tem suas emoções. O Espírito Santo discerne tudo e de ninguém é discernido. Entendeu? Você falando da mulher é uma coisa muito, muito séria. Porque quando eu vejo esse texto,
eu acho engraçado como é a questão do julgamento, né? Julgar alguém, né? Tinha gente que passou, nem viu, pegou a pedra também. Porque ele não tinha visto. Mas ele disse, não, mas se disseram é verdade. Ou seja, Eu imagino que assim, não é nem se disseram. É que como as pessoas estavam gritando culpada, olha só, que forte, né? É culpada. Então o cara ouviu, adúltera, ele ouviu e disse assim, oxe, aquilo é uma sentença. eu quero cumprir. Eu quero participar. E ela já tinha sido sentenciada, só falta executar. Perfeitamente. E o interessante aí, nessa questão, que isso envolve uma questão jurídica também, que eu acho lindo. O cara quer julgar sem ter condições. A gente vive no Brasil. Você analisa bem. Me perguntaram, eu não teria condições de ser juiz. Eu já disse, eu não teria condições. Porque julgar alguém... um dia desse eu estava diante de uma autoridade e eu disse, excelência, eu não tenho condições de julgar. Você representa o próprio Deus. É uma atribuição divina julgar alguém. Entendeu? Você pode ver que quando o juiz julga, ele representa Deus. E é por isso que não pode ser iníquo. A Bíblia diz, o juiz iníquo condena a si mesmo. E você vê o quanto de desmantelo tem. Entendeu? Pessoas que não têm condições de julgar nem a si mesmo, quer julgar os outros. Condenando, dando sentença. Olha aí. Camarada cheio de pecado, trouxo, desmantelado, querendo executar a pena. Imagina que situação. E quando Jesus faz essa afirmativa, não foi nem uma afirmativa, aquele, né? Ou seja, todos baixaram a cabeça, ou seja, a pessoa só pode julgar se tiver realmente condições ilibadas. Para julgar alguém. No caso judiciário, né? Judiciário. Mas isso era uma questão judicial. Não, sim, porque a lei estabelecia o quê? Que tinha que ter. Sim. Mas só que aqueles que estavam ali não tinham condições de julgar, de executar, ou seja, trazendo para a nossa realidade, contextualizando hoje. Que a gente, vamos esquecer a mulher lá há 2000 anos atrás, vamos trazer para a realidade de hoje. Você vê tanta gente sentada na cadeira que está ali para fazer, entendeu? Não vive a realidade e tome caneta. A caneta pesada é muito boa, meu amigo. Depois que ele escreve, nem ele mesmo apaga, tem que recorrer. Então tem que ter muita responsabilidade. Julgar alguém é um ato muito sério. Muito sério. Entendeu? E Jesus disse o quê? Eu também, você disse muito bem, eu também não vos condeno. O único que poderia condenar é o que dá o que não condenou. É a graça de Deus. É interessante. É o tempo da graça. É o tempo da graça. E tem mais. E o bonito é o seguinte: se ela pecou contra Deus. Que adultério é contra Deus. Isso. Não é um crime. Ela não furtou alguém. Se ela furtasse alguém, a lei romana dava o direito dele resolver entre si. Porque débito deixava a pessoa como escravo. Ei, o varão aqui tá calado, o varão, né? E aí, varão? Ouvindo o som. Não, agora, olha. O varão tá calado, não tá, varão? Não, tá calado aqui, mas é a vez dele. Agora, eu quero ver, passa a palavra o meu nome, Alexandre. Mas né, varão, a gente para pensar o seguinte, Jesus, ele naquele ato, como o pastor Léo citou, ele era o único que poderia condenar, e ele simplesmente se abstém e diz assim, eu não lhe condeno, tá? E não peques mais. Se a gente tivesse um mundo hoje com que as pessoas não quisessem se colocar no papel de Deus, né? Porque hoje a gente vive um mundo de muita condenação, mesmo. Eu digo assim, Carlinhos, chama tudo Alexandre, né? Até a própria igreja ela tem que refletir, porque Jesus é o rei de toda a terra, mas ele é o dono da igreja, não é? Total. Ele é o Senhor da igreja, a gente é o corpo. Então a gente tem que olhar para o Senhor para entender e tratar e fazer o julgamento justo e correto, não é? O julgamento de Deus sempre tem a misericórdia. E é isso que eu entendo, não é? Como um homem cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, todo mundo que nasceu de novo tem. Não tem o que dizer. Quem nasceu de novo tem, senão não nasceu de novo, correto? Quem não tem o Espírito de Cristo, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 9, não pertence a Cristo. Então, todos que nasceram de novo têm o Espírito Santo. Agora, tem gente ainda que é menino na fé e tem gente que é maduro. Os maduros é que tem que ter o governo, não é? Quem governa a minha casa não é meu filho pequeno, sou eu, que sou o pai, não é? E a gente tem que entender isso. Se a gente não entender isso, a igreja vira uma confusão, não é? Os maduros têm que estar no governo, tem que entender quem é maduro.
aquela pessoa madura no espírito, né? Então, a pessoa que se parece mais, vamos dizer assim, com Jesus, né? Jesus é o alvo, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Quer olhar para alguém perfeito, olha para Jesus, ele é o único que é perfeito. Ninguém é, nenhum homem é perfeito, só Jesus. 1 João 1,8 vai dizer assim, quem não tem pecado, isso é, quem diz que não tem pecado, é mentiroso, não é? Isso é 1 João 1,8 e 1,10. O 9 é se nós confessarmos o pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar toda injustiça. Mas o apóstolo João vai dizer assim, olha, cuidado, todo mundo é falho, menos Deus, né? Menos Jesus Cristo. Então a gente tem que entender isso. O que é que eu, né, passar para Alexandre, né? O que é que eu vejo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que verdadeiramente vive aquilo que Jesus mandou a gente viver. Deus é um Deus de misericórdia. Então quando eu vejo um cara com muito julgamento, não é o Espírito Santo que está operando para se parecer com eu. Não é Jesus o alvo. Jesus não é o varão de estatura perfeita. Então a gente tem que se parecer com Jesus, não é? Esse é um dos grandes problemas. E sabe o que é que me preocupa, hoje, pastor? As igrejas, elas não pregam sobre isso, não é? Sabe por quê? Porque eu fico pensando o seguinte, hoje a gente tem vários casos de igreja julgando. Eu até ouvi uma frase, o domingo é pastor a molho pardo, né? Porque só se julga. Eu não sei porquê, mas dificilmente você vê um pregador dizendo assim, meu irmão, cuide da sua vida, esqueça dos outros, esqueça a igreja, esqueça o julgamento. A gente tem que ensinar os irmãos, eu vejo muito isso, a andar na verdade. Perfeitamente. Não é? Então assim, qual é o papel da igreja? Trazer o crescimento para os irmãos. Se a gente for ver Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus levantou apóstolos, profetas, mestres, pastores, né, evangelistas. Para quê? Para edificar o corpo de Cristo. E na edificação do corpo de Cristo tem um momento da correção? Tem um momento de uma pregação de entendimento, de crescimento, de, vamos dizer assim, de exortação, aos irmãos andar na linha. Assim, é crescer, amadurecer, deixar de ser menino, né? Eu digo assim, menino... quem tem filho pequeno sabe, tem que andar de fralda, porque se não andar de fralda, ele faz xixi na sala, né, assim? Porque não tem ainda o discernimento que tem que ir no banheirinho, que não pode ser na frente dos outros, não é? Mas um novinho na fé, ele é feito uma criança, dentro da igreja. Então o pastor ele tem que ter a visão também de pai. Tudo tem que ser feito por amor, e com misericórdia. Se um filho da gente que é pequenininho cai dentro de casa, a gente maltrata ele, a gente ajuda ele a se levantar, não é? Então a gente tem que entender isso, né? Que a igreja ela tem um papel de ajudar os mais fracos na fé. A gente está se reunindo, lógico, né? Para ser aperfeiçoado o caráter de Cristo na gente. Todo mundo precisa disso. É de glória em glória. Ninguém está pronto, não é? Ninguém é perfeito. Então a gente tem que ter pedir a Deus muito discernimento do Espírito, né? Porque eu gosto de dizer isso, sabe? Eu estava um dia desse pregando e eu contei uma história de um avião. Um menino, o pai pegou o menino, levou para ver um avião, o avião estava longe, aí o pai, e aquele avião, meu filho? Ele fez, papai, é bem pequenininho aquele avião. Aí o pai levou ele para o aeroporto, chegou no aeroporto, o menino fez, papai, o avião é grande. Aí o pai tirou uma conclusão e disse assim, olha meu filho, todo homem que estiver perto de Deus, ele vai ver que ele é pequeno. Mas quem está longe se acha grandão, então veja aonde entra as escrituras, para o ensinamento para a gente. Toda vez que você vê uma pessoa cheia de si, eu vejo ela mais longe de Deus do que perto, porque quem está perto de Deus, os homens de Deus de antigamente eram tudo de jejum, oração, temente a Deus, não se exaltava, não se gloriava e entregava toda a glória a Jesus. E eles sabiam que eles eram, né, necessitados da graça de Deus. Amém. Homens piedosos, não é? Os homens de antigamente que Deus usava em avivamento eram piedosos. Eu vi um texto uma vez de um pastor que ele foi pregar um livro, isso, né? Lógico, foi um livro. E aí ele chegou numa pensão, ficou na pensão lá. Aí um pastor amigo dele foi lá para ele pregar com ele. Aí disse, o pastor fulano tal tá aí. Aí a mulher da recepção disse, esse homem é doido. Ela falou, o que foi? Ele tá lá ainda 3 dias só com uma garrafa d'água. Não comeu nada. Jejum. Mas quando um saía para pregar, os demônios saíam gritando, pessoas se convertiam, não é? O evangelho era exaltado, engrandecido e Jesus realmente era manifesto. Então a gente tem que entender isso, não é?
esse quebrantamento, eu creio muito nisso, né? Eu quero passar para Alexandre, senão eu vou estar falando. Não, fica à vontade. Né? Não. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Isso é Romanos 8, 5. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada. O que é que o Espírito deseja? Que a gente perdoe, que a gente estenda a mão, que a gente vá buscar o perdido, né? Que a gente ame, que a gente seja misericordioso, porque Deus é misericordioso. Amém. Não é? Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, quem eu sou. A palavra de Deus diz o que para mim, né? Então, quem é guiado pelo Espírito, é uma das respostas, deseja o que o Espírito deseja. Amém. Comunhão com Deus. Né? Comunhão. O pastor falou uma coisa maravilhosa, aproveitando, do pastor que estava 3 dias orando, né? Jejuando. E eu comecei a analisar, faz tempo que eu fico analisando, de vez em quando eu fico analisando alguns textos, e começar a estudar o que é o jejum. Sabe o que é o jejum? Agora, qual o segredo do jejum? Isso aí, eu comecei a imaginar e eu cheguei a essa conclusão. Interessante. A gente tem a palavra de Deus, que a leitura da palavra de Deus é fundamental. A oração é extraordinária, até a ciência mostra hoje que a oração, ela faz bem, é poderosa, entendeu? E o jejum? O jejum tem uma força tão grande que eu não tinha noção, mas eu disse, meu Deus, será que realmente eu estou certo? Depois eu cheguei à conclusão que sim. Coisa simples, quando o homem peca, o que é que ele faz? A Bíblia diz que maldito é o quê? A terra por causa de ti. A terra, tudo que a terra produz, Gênesis, né? tudo que a terra produz, mesmo sendo bênção para a nossa alimentação, mas é contaminada pelo pecado. Pelo pecado. É interessante. E quando a gente está jejuando, a gente vai deixando de se alimentar de quê? Daquilo que é pecado, daquilo que foi produzido pela terra. É por isso que as pessoas que jejuam, elas entram em outra dimensão. Até no mundo espiritual, não precisa ser evangélico, não. Outros grupos religiosos que eles entram no jejum, eles entram em outras dimensões. Por quê? Porque eles deixam de se alimentar, deixam de colocar dentro de si aquilo que a terra produz, e eles começam agora a fazer o quê? Eliminando essa questão da matéria da carne, que alimenta a carne, ele fica somente o quê? Mais próximo de Deus. O Espírito, o jejum leva o homem mais próximo de Deus, porque ele se afasta da questão do eletromagnetismo, vamos chamar assim. E essa foi Eu fico pensando, né, Barão? Fico pensando o seguinte. Às vezes, assim, a internet, né, a rede social, ela é muito positiva, mas às vezes também ela expõe demais. Né? E aí você olha assim e vê alguns comentários, vê alguns cortes. Mas às vezes eu vejo comentários de pastores com tanto ódio, bicho. Que eu fico olhando assim, eu digo, meu irmão, como é que esse cara, ele exala o fruto do Espírito na igreja dele, que é tão grande. Né? E isso às vezes eu entro em paranoia. Porque a Bíblia, quando ela diz que você precisa estar no Espírito e andar no Espírito, é justamente você estar refletindo o Espírito na vida do próximo, no ambiente que você chegar. Né? Se doando, amando, vivendo em comunhão. E quando o cara pega um microfone que ele vem falar algo, ele fala com tanto ódio. Tem coisa errada aí, não pode. E aí você começa a questionar, não, peraí. Mas vai falar o mistério do cara é gigante. Não, mas isso não quer dizer nada, não. Não, eu sei. Não quer dizer nada, eu sei, mas o que eu tô dizendo é que você para pensar que assim, rapaz, tem alguma coisa errada. Mas igreja cheia demais, viu, pastor? Com licença. Igreja cheia demais, lotada, a gente pulando. Isso não quer dizer nada, isso não é evangelho, não, rapaz. O evangelho é diferente. Ok. O evangelho, a pessoa está envolvido com emoção. Muitas das vezes a pessoa vai para a igreja como se estivesse indo para o shopping. Eu vou ali porque eu vou conversar com os irmãos. O evangelho é o poder de Deus, Paulo disse. Sem quem tenha crido. O evangelho é sofrer. Muitas das vezes é uma escolha que você tem que fazer. Muitas vezes o diabo coloca um prato ali gostoso e você diz, rapaz, vou querer não, vou comer meu pão com ovo. Porque olha, eu não consigo, olha, veja bem. O negócio entrou num negócio meio pesado mesmo. Aqui, principalmente no Brasil, veja bem.
as pessoas chegam em certos locais, feito o pastor estava falando aqui antes da gente entrar no ar, que tem igreja que você vai em certos lugares onde o estacionamento é tão grande que depois que você deixa o transporte, tem um carro para levar você. Analise. Milhões entrando nesses locais, pessoas achando que é o dono do evangelho. Carlos, o evangelho é o poder de Deus, a gente sabe disso. Uma coisa, esses homens podem ter o Espírito Santo, mas aqui o pastor estava falando, você estava falando, viver no Espírito Santo é renunciar a todas essas coisas. É renunciar, muitas das vezes, como é que você falou, como é que a pessoa tem o Espírito de Deus e está dentro da igreja que ele arrancou? Ele tem o Espírito de Deus, mas ele não vive na prática do Espírito Santo. É verdade. Ele não vive. E viver na prática do Espírito tem que ter um preço muito grande. Tem que ter um preço muito grande. Poucos entendem e poucos querem viver. Querem viver. Porque você tem que renunciar, você tem que dizer, nega a ti mesmo, mas negar os outros é muito bom. Você chega para mim e diz, Adel, tu pode fazer isso? Eu digo, posso não. Negar os outros é muito bom. Quantas vezes tu diz não, eu digo não, é assim ou não é? Agora, negar a si mesmo, você olhar e dizer, eu não vou fazer. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você que você não tem ideia. Você não tem ideia. Passei por uma situação que eu mandei construir uma casa. Mandei construir a casa, veja. Compramos o terreno e pagamos o profissional para construir a casa. Passou 6 meses, 1 ano, e o camarada não construiu a casa. E eu entrei na justiça. Direito líquido e certo. Quando eu volto, Deus disse, desista da causa. Olha só. Beto, e agora o que é que eu vou fazer? Deus disse que é para desistir. Ela disse, então vamos desistir. Aí voltei à justiça e disse, olha, não quero mais dar andamento, não. Mas era um direito meu. Eu fui lesado. Eu ia pagar aluguel, a casa era minha, o local era meu, e eu não tinha terminado a casa, mas Deus disse, desista. Você não vai mover ação contra ninguém. Sim, imagina. E eu trabalhando, tendo todos os acessos, conversando com ele, com o meu cara, isso aqui, bateu aqui é fácil, e vai dar causa ganha, até por causa da sua situação. Mas Deus disse, eu sou teu provedor, desista. Desista. Amém, assim e a coisa foi tão certa que a mulher disse, e é para desistir mesmo. E eu não tenho mágoa, a gente vai citar nome de local, mas a gente não tem mágoa, tu tem mágoa, tu tá mal, não, Deus disse, desiste, ponto. No tempo certo você vai ter a sua vitória, eu vou fazer o quê? É porque eu sou bonzinho? Não. É porque Deus disse que não é não, sim é sim, eu tenho que obedecer. Você ouviu a voz do Espírito, né? É como aquela situação que Jesus diz, né? Se te pedir a capa, dê a túnica. Se mandar andar, dá uma légua, ande 2. Uma milha. Ali ele está dizendo assim, né? Uma milha, né? Ele está dizendo para você renunciar à sua própria vontade, né? E fazer o que Deus está mandando, fazer a vontade de Deus, né? Tem coisas que você pode, tem coisas que você tem que ouvir o que é que o Espírito Santo está falando para que você se obedeça à palavra de Deus, né? É esse o discernimento do Espírito, né? Foi Deus que falou, aí eu sei que foi, então eu tenho que renunciar à minha vontade, que seja feita a vontade dele, não a minha, não é? E é isso que a igreja tem que aprender, né? Nós temos que aprender isso. Sabe o que é que eu vejo, Carlinhos, com relação àquele do pastor? Às vezes tem gente ferida, não está curada. Verdade. E aí a gente começa a entender assim, tem homem de Deus que ainda age assim? Tem. Por quê? Porque são pessoas feridas, não é? E é preciso que haja cura. Por quê? Porque eu vejo, voltando para aquela mulher que foi pega em adultério, né? Jesus sabe o que aconteceu na vida dela. Maria Madalena, que Jesus tirou vários demônios dela, né? Jesus sabia que tinha sido com a vida dela. Ninguém é coitadinho, mas Jesus sabe o que é que a gente passa, a medida de cada um, né? Então eu creio que Deus, ele é um Deus justo, né? E ele veio para salvar o que estava perdido. Jesus disse, eu não vim buscar quem é bom não precisa de médico, né? Vim buscar os pecadores para arrependimento, né? Então, o que é que eu vejo, né? A gente se converte, entra na igreja, mas a gente trouxe da vida da gente uma carga. A família, né? O que a gente viveu, o tratamento com os pais, toda a história da gente, ela forma o nosso caráter, não é? Então, tem pessoas que viveram debaixo de um jugo muito grande, de uma linha diferente,
E eles precisam ser tratados também, né, nesse nível pelo Espírito Santo. Então tem gente que fala, mas, né, eu vejo muito assim, é como se dentro dele tivesse uma coisa que não foi curada ainda, né? Ou arrogância mesmo, né? Que o cara tem que abaixar, se humilhar. Você falando nisso, a maioria das pessoas que o senhor vai orar por elas, por exemplo, para a libertação, para curar a libertação, tem algo lá de trás, né? Sempre preso, né? Sempre tem. Falta de perdão. Falta de perdão, história familiar, vindo de outras religiões, abuso sexual, abandono de pai, de mãe, né? Insegurança, tudo isso gera na gente, né? A psicologia explica isso, né? A gente é um ser, alma, corpo e espírito, né? A Bíblia diz que isso foi Jesus, né? Vigiai e orai para que vocês não entrem em tração. Acho que é Mateus 26:41, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que carne é fraca que ele está falando? A nossa alma, a nossa psique, né? Você é fruto de toda uma criação. Você se converteu e está na igreja hoje. E a história com teu pai e tua mãe? E a história com teus irmãos? E os traumas? Quem vai curar? Jesus. Por isso que eu amo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente trabalha com cura e libertação, a gente tem que conhecer a verdade. Porque é verdade, Jesus te ama, Deus te perdoa. Agora, deixa o pecado. Se o Filho te libertar, João 8,36, verdadeiramente você é livre. E como é que eu me liberto com o Filho? Quando o Espírito Santo me domina por completo. João Batista disse: é necessário que eu diminua e ele cresça. É necessário que Deus tome de conta de todas as minhas áreas da minha vida, financeira, emocional, sexual, porque senão a gente vai ficar brigando. Paulo disse isso, tem uma luta, Gálatas capítulo 5, tem uma luta da carne contra o Espírito, dentro do crente. Todo dia, toda hora. Todo mundo, a gente está ali no mundo. Tem um texto que eu acho maravilhoso, Colossenses 1,13. Diz que Deus nos resgatou do reino das trevas e trouxe a gente para o reino do seu Filho amado. Não é assim? Amém, não é? Amém. Amém. É verdade, isso é a palavra de Deus. Uhum. Mas peraí, Deus me tirou das trevas e me trouxe para o reino do Filho amado. Mas eu moro na mesma casa, moro com a mesma mulher, tenho o mesmo filho, a mesma família, trabalhava no mesmo lugar. A vida continua. A vida continua. Então, Deus mudou o local, não? Isso, Deus mudou a gente por dentro, nasceu de novo. Mas aquilo que nos atrapalhava está ali. E agora eu tenho que amadurecer como homem de Deus, para que aquilo não me envolva e não me destrua. Então, se eu tinha raiva de uma situação, eu tenho que perdoar. Se eu tinha alguma prisão na área sexual, eu tenho que liberar perdão àquela situação, eu tenho que pedir perdão a Deus, tenho que me humilhar. Quem confessa o pecado, Provérbios 28:3, quem confessa o pecado e abandona, alcança misericórdia. Deus não mente, a palavra de Deus é verdadeira. Então quem confessa e abandona. Às vezes o cara está na igreja, não confessou nem abandonou, está ali animado porque Jesus salvou, não é? Mas Jesus está dizendo assim: meu filho, para. Ô pastor, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aproveitando, o senhor falou que Deus retirou de onde? Do reino das trevas. Mas trouxe para onde? O reino do Filho amado. O Filho amado, que é o reino da luz. Isso. E é interessante também que a gente precisa imaginar o texto, que esse reino das trevas é o reino da ignorância. É o reino do diabo. E nos trouxe para a luz. O que é a luz? Conhecimento. Veja bem, ele disse: eu estou no mesmo local trabalhando, mas eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. Que hoje eu tenho, porque a gente tem que ter. Porque aí diz assim, porque o diabo é o príncipe das trevas. Isso. Aí pensa que a noite é do diabo. E tem gente que muitas vezes não. Como é que o diabo trabalha mais de dia ou de noite? Digo, o diabo trabalha toda hora. Que a noite não é do diabo. Agora as trevas é do diabo. Por quê? Porque as trevas é o tempo de quê? Da ignorância. Isso. É feito o iluminismo, né? Quando as pessoas conseguiram entender que a Terra não era que a Terra girava em torno do Sol, aí disse: gente, Galileu disse: não, a Terra é redonda, depois disse: não é, corta a cabeça dele, disse: não, a Terra é do jeito que estão dizendo que seja, não sei. Então, o conhecimento é importante, porque a pessoa pensa que o reino da luz agora você andar com uma lâmpada na cabeça. Não. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus cabeças. Conhecimento que você tem. Isso. Aí o camarada estava numa situação que qualquer coisa ele brigava e não briga mais. Não queria perder, ele agora é flexível. Entendeu? Para quê? Para conquistar. É por isso que se diz. Aí Pedro diz, até muitas vezes no relacionamento: agora não ganhe mais seu marido apenas, né, no casamento, com beleza, ou mais você. Testemunha, mas testemunha. O camarada assim: rapaz, a mulher agora é crente. Brigava aqui só. Agora, quando eu chego em casa que eu vou falar, ela já está com a comidinha na mão, já está me chamando de meu amor.
é o que? O conhecimento. E Gálatas, né? Gálatas, Paulo vai dizer isso. Gálatas, Paulo vai dizer assim: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Exato. E agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, né? Então isso é que eu digo, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Cristo vive em mim. Então tem um livro que diz: o que é que Cristo faria no meu lugar, nos meus passos? O que Cristo Jesus fazia? Mas Eu você estou com um deixou problema em de- casa, o que é que Jesus faria, né? O que é que o Espírito Santo manda eu fazer? Aí a gente tem que vir para cá, É profundo demais. guiados pelo Espírito. Aí só Não falando é que é profundo simples, também. não é simples. Mas o senhor deixou de viver, não. Não. Deixou de ter vida própria, não. Isso. Mas não tem vontade própria. Uma coisa é vida, outra é A vontade. gente entrega para o Senhor. Exatamente. A Né? Que vontade seja é que... feita a tua vontade e não a minha. Porque, né? A gente tem a vida da gente de história antes, né? Assim. É verdade. Fala mais perto aqui do meu. A gente não perdeu a nossa, Verdade. a nossa característica, né? A nossa Isso. persona. Porém, a nossa Por isso que a gente vontade... vê homens de Deus ainda. Eu fiz essa pergunta porque esse final de semana eu participei de um evento de casais para fortalecer meu casamento, até porque eu sou filho de Deus também, né? Mas assim, a psicanalista ela fez uma análise Isso aqui tá muito interessante, que o quanto é importante a gente se libertar do que nos prende. E o que é que acontece hoje? Aí ela fez uma síntese, que ela disse assim: você vai casar, aí você tem mamãe e papai, né? E a mulher mamãe e papai. A primeira coisa que papai diz é: olha, filho, se não der certo, a casa de papai tá aqui para você voltar. Meu irmão, você não tem noção da maldição que é isso. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. O segundo ponto é a mãe ou o pai da mulher, né? Aqui foi o marido, aqui é a mulher. Filha, olha, se ele for grosso com você, se ele bater em você, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se vocês brigarem, vem-se embora pra cá. Isso é outra maldição, né? E o que acontece no casamento? O cara tinha uma vida de solteiro, a mulher tinha uma vida de solteiro. E quando a mulher decide casar, a Bíblia diz que não são mais dois e um só. Né? Deixa pai e mãe para viver uma unidade. Só que a pessoa quer levar aquela bolsa cheia de guardadinhos da época que ela era solteira, da vida que ela tinha, da casa de papai e mamãe, para viver com outra pessoa uma vida em unidade. Então, se você não tem esse discernimento, vai dar problema. Dá pra prejudicar, né? Mas aí eu trago isso para uma realidade, que é uma realidade nossa. A gente hoje tem homens fracos por falta de libertação, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. É verdade. E sabe qual é o problema maior? Os caras não se libertam daquilo que prende ele. Porque a libertação, eu creio, que é através do testemunho, é através do Espírito, é através da palavra, é através da verdade. Da responsabilidade que não quer. E aí ele fica ali preso e não consegue evoluir, não consegue dar uma milha a mais, não consegue. E aí você para hoje e vê homens fracos. Eu tô lendo um livro agora de um cara que tá me chamando muita atenção. O nome desse livro é 12 Coisas que Seu Pai Não Lhe Contou. O nome desse cara é Rafael Neri. E a primeira coisa que ele diz, o primeiro capítulo do livro é: a palavra do homem é irrevogável. Vê que coisa forte. Isso é uma coisa que hoje não é a realidade entre os homens que a gente vive hoje, não. Muitas vezes, inclusive, vou mais além. Até dentro da igreja. Oxi. Pessoas no púlpito que não conseguem segurar a palavra. A palavra diz o seguinte: eu vou fazer. E não faz. Aí esse cara vai para dentro de casa. A mulher já tá no limite, porque ele já prometeu mudar, ele já prometeu se curar, ele já disse que não ia fazer mais, mas ele continua fazendo. E o casamento vai chegando na estagnação. Daqui a pouco não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Porque o homem, ele trouxe para a realidade dele uma realidade fraca. Fraca. É por isso que o homem precisa ser guiado pelo Espírito Santo, né? Perfeitamente. Porque o Espírito Santo é que nos guia a toda a verdade, ele que nos consola, ele que nos capacita. Veja, presta atenção nos apóstolos. Pedro disse para Jesus: Senhor, nunca vou te trair, onde tu for eu vou, eu morro por tu. Jesus: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Não é por força humana. Perfeito.
Pedro só virou um gigante na fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Ali Pedro já estava cheio do Espírito Santo, debaixo do cumprimento da palavra de Jesus, que batiza com o Espírito Santo, né? Conhecimento. Ele conhecia Jesus, então ali o Espírito Santo juntou tudo. A coragem que o Espírito Santo dá, o discernimento que ele traz, a ousadia que vem do Espírito e o conhecimento que ele tinha de Jesus, porque ele era amigo de Jesus, ele amava Jesus. Tu me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me ama 3 vezes, né? Eu te amo, Senhor. Então, Pedro, ele era próximo de Jesus, ele amava Jesus, mas ele não tinha o Espírito, ele não estava ainda fortalecido no Espírito para fazer aquilo que Deus tinha cumprido na vida dele. Lucas, Jesus, lá no Evangelho de Lucas, Jesus diz a Pedro: Pedro, quando tu se converter, Satanás pediu para se andar contigo como se anda com trigo. Quando tu se converter, cuide dessa ovelha, né? Entenda, né? Que a gente precisa realmente buscar o Espírito Santo, a comunhão, orar no Espírito Santo. A gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa ter o conhecimento da palavra e realmente dizer para Deus: Senhor, que viva tu, muda a minha história. Senhor, me ajuda. Porque Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Se as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês em mim, aí você vai dar muito fruto, mas sem mim você não pode fazer nada. O que significa isso? É a palavra, é a intimidade com Ele, é essa amizade com Deus, essa intimidade com Deus. E é o Espírito Santo que faz isso na gente. É o Espírito Santo que hoje, dentro da gente, vai nos conduzir a toda a verdade. Isso é João 16:13. Para a gente testemunhar de Jesus. Atos dos Apóstolos, você vai receber poder para ser minha testemunha. E testemunha de Jesus Jesus cura, sara, liberta, ressuscita morto, né? É o Salvador, é o Senhor, e a gente representa isso. A gente está carregando essa mensagem, né? Então a gente tem que entender isso no Espírito, né? No conhecimento da palavra, na maturidade. A gente vai produzir o fruto que Deus quer que a gente produza para o reino de Deus, não é? Então é isso que eu vejo que a igreja precisa entender, né? Ser cheio do Espírito Santo, né? Buscar. Lógico que a gente vai para o culto, ora, né? Os louvores. É maravilhoso. Salmo 133 vai dizer assim, ó: na união dos irmãos, ali Deus derrama sua bênção, não é assim, irmão? Deus se alegra com aquilo. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, qual é o meu às vezes, o que eu pergunto muito a Deus, assim, converso muito com Deus, a gente tem que ter muito cuidado. Na união, Deus derrama a bênção. E na desunião, ali, a pessoa está entrando debaixo de uma briga com Deus. É, vamos dizer assim, uma maldição. Porque Deus disse: ele se agrada na união, e se eu provocar a desunião, eu estou indo contra um princípio de Deus. Eu estou indo contra o Espírito Santo que está em mim, querendo me tornar aquele pacificador, aquele abençoador, aquele justo, né? Para abençoar os irmãos. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, né? Então Deus, ele tem um propósito com a gente. E isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma vida. A gente está aqui agora, e eu vejo muito isso. Deus está querendo que a gente viva a vida dele. Jesus é vida em abundância. Jesus é vida eterna. O diabo é que veio matar, roubar e destruir. Jesus veio trazer vida, restauração, né? Levantar homens corajosos, homens que estejam dispostos a dizer para Deus: Senhor, eu preciso do Senhor. A gente não é perfeito, eu gosto de dizer isso quando eu chegar. A gente não é perfeito, eu sou pastor, não sou perfeito. A gente não é, irmão. Para a igreja entender que todo mundo precisa buscar, né? Estar junto do Senhor, porque senão o cara acha, bota você no pedestal, cria uma idolatria do pastor, irmão. Isso é o ídolo é Jesus, o rei é Jesus, o dono da igreja é Jesus, a glória é dele, o poder é dele, o alvo é ele. Não é a gente não, a gente passa. Ele é eterno. Ele é que está ali sustentando a igreja, né? Então que a gente entenda isso. E aí eu digo, ser cheio do Espírito Santo, né? Como assim, pastor Léo? Nessa intimidade, busca a palavra, lê a palavra, ora mais, ame mais, ame mais. Deus é amor, né? Ame mais as pessoas, né? A gente precisa conhecer mais a Deus de perto, né? E eu digo, quanto mais perto de Deus a gente tiver de verdade, mais a gente vai trazer humildade. Sabe por quê? Eu vou dizer, meu Deus, olha, eu gosto de trazer o entendimento, né? Jesus é a luz que ilumina todos os homens. A gente falou de luz aqui já, né? Deus, a presença de Deus é tão poderosa, a Bíblia diz que ele é fogo consumidor, não é? Então quem se aproxima de Deus de verdade, ele é tão poderoso e tão santo que fica constrangido.
Então, quem realmente anda com Deus de perto, meu Deus, essa pessoa, se ele chegou mesmo perto de Deus, ele diz assim, meu Deus, como tu é poderoso e maravilhoso, e como eu preciso mudar. Como eu preciso te conhecer melhor, Senhor. A tua palavra. Por quê? Porque a gente é muito pequeno diante desse Deus, que é tão grande. A gente é tão pequeno diante de um ser tão maravilhoso, não é? Eu disser que eu estou parecido com ele, eu estou dizendo que eu sou maravilhoso e eu não sou. É ele. A glória é dele, o poder é dele. Eu quero estar junto dele. Mas Amém. quanto mais eu chego perto, eu tenho que mudar, Jesus. Amém. Como eu preciso mudar, não é? Amém. Hoje, eu queria só falar um negócio aqui, pastor. Hoje em dia tem muito crente, muita gente, né? Indo nesses movimentos que às vezes acontece aqui. Transferência de unção. Tem muita gente indo buscar fogo, né? Tem gente que quer 24 horas buscar fogo. Eu não sou nada disso, porque eu vim eu não sou nada contra isso, porque eu vim da Assembleia e até gosto. Mas hoje as pessoas estão trocando a leitura da palavra por esses movimentos, que não muda a vida de ninguém, né? E a pessoa tem aquele momento do fogo e quando sai de lá, né, continua do mesmo jeito, né? Então hoje, e isso é uma coisa tão séria que tá pegando em tudo que é canto, em tudo que é igreja. Ah, vai vir hoje um pregador do lado dos Estados Unidos, fulano de tal, ele prega muito, tem transferência de unção, vamos pro culto, né? E aí, amanhã tem outro, vamos de novo. E aí tem outro, vamos de novo. Mas as pessoas esquecem que tá tudo na Bíblia. E Jesus está com a gente, é o melhor, né? E Jesus está com a gente, é o melhor. Então, as pessoas estão com essa sede de buscar e acham que indo para esses movimentos estão buscando mais ainda o Espírito Santo. E acha que isso é ser transformado, né? Transformado. Acho que a gente busca mais o Espírito Santo quando a gente está orando. Lendo, orando, buscando, dizendo, Senhor, me arrependo. Isso, mais tempo com Deus, né? Mais tempo com Deus. Eu penso assim, e não isso, né? E tá muito sério. De um tempo para cá, teve um tempo agora desse, aí que veio um cara para cá dos Estados Unidos, e esse cara, ele foi para uma igreja aí, e ele tava dizendo, o culto com ele era no outro dia, mas um dia antes ele disse, quem quiser aprender, quem quiser, a gente vai ter uma sala aqui com tempo para transferência de unção para poucas pessoas. Mas eu fiquei pensando depois, esse cara tá sendo acusado nos Estados Unidos de ter batido na filha, né? De ter batido na filha já adulta, de ter dado um murro na cara da filha. E como é que um pastor que deu um murro na cara da filha agora, né, tá sendo acusado e tudo, pode ensinar alguém a transferir unção? Que unção é essa? Né? E ainda, quando você vai ver, o público tá lotado, né? E eu fico pensando, será que realmente isso é vida no Espírito? É buscar o Espírito Santo? Quando, na verdade, biblicamente, isso aí tá tudo errado. Eu digo assim, sabe, Alexandre, Deus não divide a glória com ninguém. Então as pessoas começam a idolatrar os homens, e aí Deus revela que o homem ele é falho, é pó e cinza. E aí por isso que aparecem essas coisas. Para o povo dizer assim, cara, o que é que eu estou buscando? Eu tenho que buscar Jesus, irmãos. Não é Lógico que tem homem de Deus, não vai, né? Tem homem de mulher. Mas o alvo é Cristo. Senão a gente perde o foco. O alvo é Cristo. O rei da igreja é Jesus. E nós temos que entender isso. Mas com todo respeito, olha, veja bem, eu estou aqui, não existe esse negócio. Onde é que existe transferência de poder de unção? Não existe isso, não. Que conversa mole Primeiro, veja bem. Primeiro, esse povo não lê a palavra. Mas é justamente isso. Vive perdido, feito só. Veja bem. Conhece a história de cachorro, quando cai na mudança, o cavalo se muda de um lugar para o outro, aí bota o cachorrinho no meio do caminho, caiu da mudança, meu. O cachorro não sabe para onde vai nem para onde veio, se perdeu. Como é que existe, pelo amor de Deus, transferência de unção? Unção de quem? Quer dizer que é a transferência. Está pensando que era Elias. Isso. Quando Eliseu seguia, Elias disse, se por acaso você vê, olha, tinha uma situação, eu subi, e olha quem era Eliseu. O camarada hoje querendo e esse cara tem unção de quê? Para transferir o quê? Só se for unção do capeta, meu irmão. E outra coisa, a gente tem que pensar assim. Não existe, a igreja pastor. É maturidade. É uma coisa séria. Isso é uma igreja imatura. Não, e vai muito mais além. Fora da palavra, isso é coisa do diabo.
Como é que o crente hoje, em Mas nome não de vai, Jesus... não diga isso, deixa cada um viver. Não tem que deixar a religião, não. Ninguém pode. Veja bem. um vive a Não, sua a religião, Bíblia diz, não é religião. A Bíblia você não pode transferir. Veja bem, eu não estou querendo saber de religião. Eu estou dizendo que não existe na palavra de Deus você transferir unção. Você quiser. Ok, perfeitamente. É somente. Não Não, existe. o restante ele pode pular, pode fazer o que quiser. Eu estou falando somente da unção. Eu já li, reli. Deus, né? Veja Não é bem, homem. a Bíblia diz que você tem que buscar, orar e o Espírito Santo dá. Jejuar. Agora, o camarada achar que tem unção demais, tanto para transferir, essa unção não é de Deus, não, meu filho. Esse negócio do capeta. Ele pode vir dos Estados Unidos, da África, do Canadá. Amanhã vai ter um bocado de gente Veja dando bem, porrada na gente aqui. não Você vai interessa. responder todo mundo, viu? Olha, Paulo diz, mesmo que desça um anjo do céu. Você tá sendo o juiz da situação Não agora. tô, Tá tô julgando. sendo juiz, não. Eu tô sendo. Tá julgando. Não julgando, não, é a Bíblia. Você vai. Não, a Bíblia, ok. Peraí. Mas deixa o cara viver o que Não, ele eu quiser. não tô julgando ele, não. Peraí. Apenas ame ele. Não, A gente acabou de falar a aqui. gente tá amando. Você tá. Veja bem, a gente tá falando do quê? De frutos do Espírito. Meu né? filho, mas a Bíblia diz que a gente tem que esclarecer. O Não, povo ok, não tá. ok, Eu tô ok. aqui, veja bem, eu tô entendendo o que você tá falando. Não tem nada de raiva, não. A gente tem que ser sincero, veja bem. Tem coisa que o capeta mostra e o povo tem que estar realmente Provar os preparado espíritos para pra saber ouvir. se é de Deus, né? Porque analise. Como é que você sai da sua casa para você ir a um local para receber uma unção de um terceiro? Isso, até hoje, tá? Eu tenho mais de 40 anos já. Vamos botar 32 para 40 anos no Evangelho. Eu nunca vi na minha vida uma barbaridade dessa. Eu já vi de tudo e já fiquei calado. Mas agora me doeu até algo. Também não. Você chegar aqui, quer dizer, É uma vaidade, né? Alexandre Caladinho não foi já botar olha, fogo. olha, Vamos você pro programa. botou, olha, ele fez o que fez Davi pegou a raposa e tocou fogo. Entendeu? Olha, gente, com todo Deixa eu dar respeito. o meu entendimento. Deixa eu dar o meu entendimento dessa Dede, vamos situação. ouvir o pastor que é melhor. Não, é só para assim. O que é que está acontecendo hoje, né? As pessoas, a gente está vivendo uma sociedade fast food, imediatismo. Total. O cara não quer mais ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, não quer se consagrar. Eu vou ali e pego unção do pastor tal. Isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. É isso é a hoje que o pessoal facilidade. quer. Isso é a facilidade. Veja, então é ensinado hoje um evangelho de facilidade. Quem é que realmente tinha esse poder de Deus ou tem? A Bíblia vai dizer que anda no Espírito. É quem busca o Espírito. Na Bíblia, eu não estou discordando de você, estou dizendo, o pastor, todo mundo que busca Deus de verdade, tem uma unção que foi Deus que deu. Para ele. É Deus que deu. Isso. Para ele. Então, essa unção é para quem busca. É para quem ora, para quem jejua, é para quem está buscando a Deus. intransferível. Deus conhece. Davi, Porque não é dele. Davi era Davi, não é? E outra coisa, a unção não é dele, é de Deus. Isso. Deus deu a ele. Isso. E ele usa, não Se a gente entender Moisés e Arão, Deus chamou Moisés, aí Moisés não sabia falar, Deus disse, chama Arão. Mas a unção estava sobre Moisés. Quando Arão e Miriam foram reclamar a Deus, ela ficou com lepra, porque a unção estava sobre Moisés. A unção de Davi estava sobre Davi. Foi Deus que ungiu Davi, rei de Israel, né? Então a gente tem que entender isso. A unção é Deus que dá para quem busca. Paulo vai dizer, busque os dons espirituais. Busque ser amigo de Deus. A gente tem que buscar, irmão. Né? E aí eu vejo muito isso. O que está acontecendo hoje, é isso que eu digo, infelizmente, a igreja entrou numa linha de modernismo, né? É como se fosse lanchonete. Exatamente. Vamos lanchar ali. Ali tem comida boa. Naquela noite ali vai ter uma unção que você vai sair de lá. Peraí, o cara nunca orou, nunca buscou a Deus, nunca jejuou. Como é que ele vai receber uma unção se ele nunca buscou? Então não tem base bíblica para isso. O senhor está aqui, desde que o senhor está aqui, o senhor está falando os textos, vai lá, lê porque quer, porque o senhor domina. Isso foi passado de pensamento, foi? Ou o senhor teve que estudar? Estudei Isso muito. é intransferível. Olha, a unção é intransferível, é feito o conhecimento. Rui Barbosa, ninguém pegou o conhecimento de Rui Barbosa, está no livro. Estudou, Então a unção de Deus é de Deus para você. Você não pode chegar e dizer essa unção que está em mim, eu vou transferir para outro. Né? A única coisa que a gente pode transferir para outro, que a Bíblia diz, que são os pais, são as bênçãos. Meu filho, eu te abençoo. Isso. Aí os pais têm poder. Foi por isso que Jacó,
Quando foi abençoado, chegou Esaú, aí disse, sobrou alguma coisa para mim? Ele disse, não, serás escravo do teu irmão, porque ele poderia transferir, mas unção, não porque Deus encheu-me do Espírito de Deus, e agora vem para cá e toca na minha mão, e você vai ser cheio. Meu amigo, para ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar individual. É por isso que no casal, muitas das vezes, o marido, a mulher é cheia do Espírito Santo, E o marido não. e o marido não é. E é cada mesma carne. Mas não é do Espírito, mesmo Espírito. É verdade. Agora, a mulher, ela santifica o marido? Por quê? É bíblico isso. É bíblico, mas ele não tem unção. A unção é dela que Deus deu a ela. É isso aí. Quando Deus dá a você, é você. Agora, ele está vendendo unção, está trocando unção, está fazendo o quê? Isso aí é uma maldição e ele vai pagar caro. É a mercadoria da palavra. Não brinque com o Espírito Santo de Deus. A mercadoria Isso é uma da palavra. afronta, Carlos. Cara, isso é uma afronta. Eu estou a dizer que o Espírito Santo da vida da pessoa é que transforma a vida da pessoa. Como é que a pessoa vai reunir muita gente para dizer assim, agora pega na mão, porque a gente vai ter xiri. É energia. Que você pega assim 220, todo mundo leva choque. A coisa é séria, meu filho. É verdade. Pode até curar, né? Mas unção não. Mas a cura veio, Deus usou ele, mas a unção não passa, a unção é individual. O que Deus te deu é teu. Concordo. Eu vejo muito assim, as pessoas confundem, sabe por quê? Porque as pessoas não sabem ler e interpretar o texto na origem do A texto. exegese do texto. Isso. Teologia direta. A gente vai ver aqui, no contexto de Atos dos Apóstolos, quando o Filipe está em Samaria, né, tem um texto muito pra gente hoje aqui, agora, para o que a gente está falando aqui, né? Atos dos Apóstolos, Filipe em Samaria, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Veja que coisa interessante. Filipe, Deus usava Filipe no poder do Espírito Santo, não é? E a Bíblia diz que Filipe pregava aqui, ó, né? Seguindo Filipe, existia um homem, não é? E esse homem procura o apóstolo Pedro e oferece dinheiro para receber aquilo, não é? E Simão responde, não é? A Bíblia diz claramente aqui, ó. Veja o que eu vou dizer aqui, ó. Coisa interessante, né? Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mão dos apóstolos, isso é, Simão viu que, isso aqui é 8:18, Olha né? o texto, Atos 8:18. Então, o mágico viu que Simão botava a mão, que Pedro botava a mão, e ele recebia o Espírito Santo, era poder de Deus, era o Espírito Santo, a pessoa falava em língua. Aí ele pegou, foi para Pedro e ofereceu dinheiro, tá aqui escrito. Para fazer o quê? Para ter a transferência desse mesmo poder. Isso, Sim. dá-me também esse poder, para que a pessoa, quem eu puser minha mão, receba o Espírito Santo. E aí? E Pedro responde, morra você com seu dinheiro. Olha aí. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum desse ministério, Sério? porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se. Agora veja aí a misericórdia que entrou aí, onde Pedro veio. Pedro chegou para ele, se arrependa dessa maldade e ora ao Senhor. Pedro está dando uma chance a ele. Meu irmão, você está entendendo errado. Você está entendendo errado. O que a gente faz aqui é porque a gente ama Jesus, o Espírito Santo está sobre nós. Há uma promessa sobre a gente, né? Vida. Não foi comprado por dinheiro. Isso aqui não está à venda. Isso aqui não é assim de uma hora para outra, não. Isso aqui tem uma história, não é? A É história o propósito de Deus. Se arrependa dessa maldade e ora ao Senhor, que talvez Ele te perdoe de tal pensamento do coração. Pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Olha aí. Não, e vê essa versão aqui que ela diz. Essa versão aqui ela vai dizer assim, ó, que Deus mande... Cadê? E Pedro respondeu, que Deus mande você e o seu dinheiro para um inferno. É coisa séria. Você pensa, olha só, que pode conseguir Isso é o sério. dom com dinheiro, Muito sério. meu amigo. Não é não? E ele trouxe, ficou calado, eu tava todinho. Quando abriu a boca, trouxe uma casa de maribondo que foi melhor. Não, isso é bom. Viu, cara? É. Não é a gente tem que querer ser melhor do que ninguém, não, mas é muito sério isso. É verdade. Porque isso pode induzir ao erro, cara. Estão brincando com as coisas de Deus. Tem conexão. E- Oxe, tá louco. Para que a gente possa esclarecer. Meu nome, a ideia Aí aqui está a resposta. O poder de Deus é algo Perfeitamente. sério. Atos capítulo 8. Aqui está a resposta. O mago queria a unção por dinheiro. Foi comprar. Transferência. Foi transferência. Eu vou pagar, vou viajar e vou pedir lá o pastor para ele orar para mim que eu vou receber. Veja que loucura. O cara estava com o coração totalmente entorpecido, em pecado, queria outra coisa. Aí Pedro repreendeu, disse, meu filho, você vai morrer com seu dinheiro, viu? Morra com seu dinheiro. Olha, eu Aqui é a perência, morra com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom Pastor. que Jesus está vendendo? Né? Escute, Não, eu é estava brincadeira, na não. sexta-feira, numa sexta-feira na Igreja Batista Canaã. E isso eu estava com 18 para 19 anos.
entendeu? Uma irmã Severina, cheia da unção de Deus, disse hoje, eram umas 10 horas, Deus vai fazer um milagre. Deu meio-dia, os irmãos estavam orando, as irmãs estavam orando, aí daqui a pouco ela disse, irmão Adeildo, venha para o altar. Eu estava paraplégico, a minha perna esquerda, ainda tem um documento. Ela não dobrava mais, passei 2 anos no Hospital das Clínicas sendo cobaia. Eu disse ao doutor, e aí, tem alguma coisa? Ele disse, não, você vai ficar paraplégico, não tem jeito não, que o pé ainda ficou 1 centímetro menor. Deus deixou o sinal 1 centímetro menor. Aí nesse dia que a irmã estava cheia da unção de Deus, falou isso, terminou a oração, eu saí de lá mancando, a irmã estava praticamente 200 metros. Aí teve uma irmã que disse assim, e a irmã não disse que Deus ia fazer um milagre? Aí quando eu saí, que era uma hora mais ou menos para almoçar, que eu procuro a irmã, ela não está, eu saio, irmã Severina, aí saí correndo. Quando eu cheguei junto da irmã, a minha perna tinha voltado para o lugar, ou Glória seja, a Deus. isso é unção. Vai orar, porque né, agora eu quero a unção da irmã Severina, transferência de unção. Tá, eu fiquei curado, mas a unção dela não veio para mim, não veio. Teve resultado. Oi, irmã Severina, você vai escutar assim, mas é por aí. olha, a senhora orou, Deus curou. Mas a unção não veio, mas veio uma coisa boa. A pessoa recebe a cura, o milagre, a bênção. Ele vai dizer, eu vou orar, milagre, eu vou orar, e Deus, através da nossa oração, vai fazer algo acontecer. A unção dele vai impactar o outro fica bom, levanta, pula, mas ele continua do mesmo jeito em relação à unção. Não é verdade. É isso aí. E olha que a Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 21, respondendo ao mago, versículo 21, né? Me deu fome agora. Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. E o mago é ignorante, conhecia a palavra de Deus, não. Ele queria se aproveitar. O mago era ignorante. E o camarada com a palavra de Deus na mão. Para ele, o castigo é maior. O mago ainda teve, pela ignorância, ele ainda A foi. quem mais é dado, mais é cobrado. A esse que já tem na mão a palavra, agora está querendo. Eu posso ser esse camarada. Mas é. Infelizmente, por isso que a igreja ela tem que amadurecer. Para não se deixar ser vendida, né? E enganada, né? Por falsos profetas, né? Por essas situações que acontece, quem sabe que acontece, não é? Então, assim, eu vejo muito assim, né? Hoje em dia, né? Eu não gosto, né? Porque eu digo assim, né? Não pode ir. Mas assim, o cara é apóstolo, tem um jatinho. Eu digo, os apóstolos andavam de jejum e oração, não pegava dinheiro de ninguém assim para fazer nada, e não para ele, sim, para ficar rico, para benefício próprio, né? A gente deve comer o pão, né? Pode, o pastor pode, né? E é bíblico isso. Mas a gente enriquecer com a igreja, o pastor enriquecer com a igreja, nas costas da igreja, né? O evangelho não ensina isso pra gente. Na verdade é essa, né? E a gente entenda isso. Ele quer que a gente, Deus quer que a gente se sustente, que a gente se mantenha, quer, né? Não é contra o boi que trabalha no pasto comer do pasto, né? Mas assim, o que é que a gente tá vendo hoje em dia, né? Infelizmente é o culto à prosperidade, né? É isso aí. Eu tava me lembrando hoje de manhã. E eu me lembrei que eu vi um vídeo uma vez de um pastor fazer dinheiro, venha dinheiro, e o povo sai lá botando dinheiro no bolso do pastor. Eu digo, meu Deus, que loucura danada. O cara tá pregando o que ali? Que isso aí não salva ninguém, isso não é Jesus, isso não é o evangelho. Ele tava pregando prosperidade, dizendo que quem é ungido, o dinheiro vem pra ele. Vê que doido isso. E ele pedia no altar. E o povo se levantava e botava no bolso dele. Eu digo, meu Deus, que povo cego, né? Tá atrás de quem? De Cristo aqui não é, não é? Então é um culto a mamon. Isso é um culto a mamon. Por isso que Jesus disse, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, eu curei teu nome, eu preguei teu nome, mas a parte de mim vocês que praticam iniquidade. Eu não conheço vocês. Vocês pregaram o teu evangelho, não é? Vocês pregaram o que não era o verdadeiro. É uma apostasia da fé, não é? E infelizmente tem muita gente que não quer ir pro céu, quer ficar rico na terra, né? Não está atrás de Jesus de verdade, né? As pessoas estão querendo benefício próprio. E isso não é o evangelho verdadeiro, genuíno, o pregado pelos apóstolos, né? Eu quero deixar registrado que não sou melhor do que ninguém. Paulo disse, miserável homem que sou, e eu nem digo nada porque pior do que miserável, mas eu me coloco no meu lugar, certo? Me coloco no meu lugar. Humildemente eu digo, isso é muito sério.
muito, muito grave. Eu digo, eu fiquei tão perdido, isso é uma coisa tão séria, porque se você analisar, isso é uma aberração. Aberração. Mas tem gente pra tudo, meu irmão. Aberração. E tem gente, eu vou dizer mais, viu? Nosso bispo disse uma vez o quê? Que se o cara botar uma roupa branca e ir lá na praia e sair andando, vai ter seguidor. Deixa eu dizer uma coisa assim. Mas- E qual é o perigo? mas É onde a gente tem que ter é onde a gente tem que ter o cuidado de querer ensinar, entenda isso. Isso. Com muito amor. Tem muita gente nova na fé que tá indo por esse caminho aí porque acha que esses caras são os ungidos, É. não é? Por quê? Porque esses caras E estão que na ali tem a internet. resposta, né? A resposta tá neles. Porque estão na internet. É. Né? Eu vi na internet um dia desse aí, um pastor, que eu não sei o nome dele, que eu não me lembro, mas ele vendendo um olhinho, dizendo que aquele óleo é o óleo da prosperidade. Vendendo, irmão. Meu Jesus. Veja que o cara tá. E tem uma igreja grande, ele tem uma igreja grande lá do sul do Brasil, eu acho. Né? Não sei nem o nome dele. Mas assim, diz que ele é profeta, que não sei o quê. Mas veja o que estão fazendo com o evangelho. Tá igual isso aqui, é o Mago, né? O Simão Mago, né? Então, se Pedro tivesse aqui, ele dizia, ei, meu irmão, tá repreendido aí, né? Então a gente tem que entender. Então, para que a gente precisa aprender? Para a gente não ser conduzido ao erro. Porque a Bíblia não mente, o Espírito Santo guia a gente a toda a verdade. Não é? Todo tempo. Quanto mais a gente tiver cheio do Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo, a gente não procura esses lugares. Nem quem está nessa, não é? Nesse movimento que às vezes não está Amém, trazendo é verdade. Cristo, não é? Então, que a gente peça a Deus, eu peço muito a Deus isso, né? Que a gente possa ser, né? Nesse tempo de hoje, aqueles que verdadeiramente buscam todo o coração, né? Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que antes do anticristo vir, vai ter uma grande apostasia da igreja. E a apostasia é o afastamento da fé. É. Então, tudo isso que tira a gente do centro é uma apostasia, né? A gente tem que ter muito cuidado. Hoje pode ser besteira, mas amanhã a igreja está toda desviada, né? Jesus já corrigiu as igrejas no Apocalipse, né? As 7 igrejas, né? Cuidado você que aceita Jezabel, cuidado você que prega o ensino de Balaão, que só queria ganhar dinheiro, né? Ensina a andar na imoralidade, com idolatria. Cuidado com o ensino de Balaão. Jesus estava lá falando para a igreja, não é? Tiatira, Pérgamo, então a gente tem que entender isso. Tá ali, tá escrito pra gente, não é? Então Jesus já avisou a igreja, não é? Paulo também avisou. Cuidado com vocês que pregam outro evangelho, né? Gálatas, né? Se pregar, mesmo que seja nós ou um anjo, seja anátema, amaldiçoado quem tá pregando errado, né? Então cuidado com o outro evangelho, né? E Paulo tava falando ali dos judaizantes da igreja, né? Mas aí outro evangelho também, a prosperidade, esses cultos muito, né? Cuidado com o engano, é anátema, né? Então cuidado, a gente tem que realmente buscar aqui na palavra de Deus a verdade, né? E eu garanto que o Espírito Santo vai nos ajudar. Amém. Pastor, tem o preço, olha, aproveitando a oportunidade. Me lembrei agora do irmão chamado irmão José Coelho, servo de Deus, um homem simples, mas era toda semana num jejum e oração. Me lembro só assim, uma vida extraordinária, um homem de Deus, cara, tipo homem de Deus. E ele tinha um irmão, que o irmão dele, ele era de uma determinada religião, uma entidade que tinha aquela briga, né? O irmão orando e o outro. Mas só sei que o outro lado preparou um trabalho muito sério contra o irmão Coelho. Aí a resposta foi o seguinte, que a entidade não conseguiu fazer nada. Ele disse, aí depois o irmão confessou que quando chegou, ele disse, não pode chegar lá. Não deu nem para se aproximar não, que é muito fogo. O homem, ele tá, ou seja, isso é unção. Né? Como fala em Isso é Efésios. unção. A unção. A minha irmã Zuleide estava na BR, ia para vigília, 10 horas da noite, e assalta. Ela disse, vai me assaltar por quê? Não, aqui é Jesus. O cara olhou para ela, Jesus começou a pregar daqui a pouco. Isso é unção. É unção. Fosse outro dizer, toma aí. Ai, meu Deus. Também se ele fizesse isso, eu não ia questionar, não é que eu não tinha fé, não. Quem sabe, quem conhece Deus, quem tem experiência com Deus, é outra história. São coisas diferentes. Quando a pessoa se aproxima de Deus, é uma outra história, é uma outra convivência. Como é que eu vou julgar uma pessoa que... Aí eu vou agora tocar nela para eu ter a mesma função? Entendeu? Não tem como. A gente conhece o evangelho, sabe que não é assim, né? Não é assim não, pastor, é o preço. É. Tudo tem seu preço. Conhecer a palavra tem um preço.
A gente para para entender que quando a gente quer desenvolver uma vida no Espírito na prática, então você tem palavra, você tem oração, você tem obediência, sensibilidade, renúncia, e aí você vai, começa a viver isso, né? Começa a testemunhar isso na sua própria vida, e as pessoas vão começar a ver, e você começa a ter essa identidade de viver uma vida no Espírito. E mesmo assim, a gente tem que ter sempre essa consciência, a gente não é perfeito. Não, com certeza, com certeza. E é isso que traz o temor do Senhor, e a humildade, né? É isso que Deus quer da gente, né? Que a gente realmente aponte a Cristo, né? Busque, irmão. O que é que você quer? Busque a Deus, varão, né? Vá buscar a Deus, leia a palavra, ore, né? O que você lê que tiver contra a sua vida, renuncie, né? Eu gosto de dizer isso. O cara chega e diz assim, a Bíblia diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, é 1 Pedro 5,6. E no tempo certo, Deus vos exaltará. Pedro vai dizer isso, né? Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. O que é isso? Eu estou lendo a Bíblia. Eu me converti. Aí eu tinha um bocado de costume que não era do Senhor, né? Que era pagão. Aí eu li a Bíblia. Quando eu vi que estava errado, eu dizia, meu Deus, está errado, eu estou em pecado. Aí eu ia lá e quebrava, eu tirava aquilo da minha vida. Porque eu comecei a mudar. Eu dizia, Deus, eu quero te ofender, não, eu quero te agradar. Conhecimento luz, né? Isso. Então a Bíblia vai revelando. A gente está aqui, daqui a pouco, meu Deus, eu pequei, eu falei isso, não era para falar. E aí você se humilha. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. É todo dia. É uma vida com Deus, não é uma coisa assim, não é um piloto automático que você aperta, vai ali no ponto que todo sai, que vai sair um santarrão voando, dando glória, expulsando, não é assim não, irmão. É vida. É de grão em grão. Foi... de glória em glória, você está arrancando, Deus está ali transformando, o Espírito Santo está colocando o caráter de Cristo na gente. É isso que Paulo vai ensinar em Efésios. É isso. É dia até a gente chegar ao perfeito varão, para a gente cumprir tudo aquilo que Deus tem na vida da gente, não é? Então assim, é por isso que a gente vai ver pessoas, né? Mais afiada na igreja, pessoa bem normal, não é? E que a gente possa entender isso, né? Buscar mais, estar disposto a renunciar, né? Deus, isso aqui eu não posso, né? O que aconteceu com você da casa, você podia na justiça reclamar, era o seu direito, era pecado, não, irmão. Mas se o Espírito Santo falou com você, aí é outra história. Você tem uma intimidade com Deus que você sabe que tem que obedecer a Deus, porque Deus, ele vai nos tratando. Você está disposto a perder tudo em meu nome? Quando eu me converti, eu morava em Aldeia, numa casa maravilhosa. Aí a minha vizinha chegou lá, ela era presbiteriana. Aí ela olhou para mim, eu digo, Deus me chamou para ser pastor. Ela fez, você vai ser pastor, Léo? Eu digo, vou. Ela começou a rir, fez, daqui um tempo, tu vai me dar essa casa, vai sair daqui e vai embora para servir a Cristo. Não deu outra. Quando Deus mandou, um abraço. A gente tem que se desprender. Porque senão a gente fica preso nas coisas da terra. Quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero. Calma. Né? O alvo da gente é Cristo. Não é? Amém. O que é que Deus está falando para a gente? É isso que eu digo, é em cada um. É pessoal. Ah, você se converteu, vai ter que vender sua casa. Não, comigo foi assim. Viu? Comigo ele me tirou de onde eu morava, trouxe para outro lugar, fiz um seminário, né? Hoje eu moro perto da igreja. Então assim, Deus vai mudando a gente. Deus vai tratando a gente. A gente está disposto com Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra quando eu vou te mandar. Deus fez aquilo com Abraão. Né? Tem até hoje gente que faz assim, que Deus viu, o caso assim, Deus, o pastor, Deus me chamou e disse, tu vai para tal lugar, o líder da igreja falou, eu vou. Ele disse, poxa, minha família sofreu, mas eu fui, é o chamado, eu fui. Eu entendi que era Deus mandando, né? Então a gente tem que entender isso, né? A intimidade com Deus, ela gera isso na gente, essa dependência de Deus, essa confiança em Deus, né? Isso é intimidade. Deus falou comigo, falou, então eu vou. Deus está dizendo que para mim eu quero, não é? Então é por isso que eu digo, a comunhão é pessoal, não é uma coisa de um dia pro outro, vou transferir para você, amanhã tu vai ser igual ao pastor fulano. Não, calma, irmão. Vê a vida do cara, o cara já renunciou muita coisa, já chorou, já sofreu, já foi, né? Porque é preço que eu digo assim, de renúncia de vida pessoal. O preço mesmo é o né? Experiência. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Né? Quem tenta salvar a sua vida, perder lá. Mas quem perde por causa de mim, Jesus, esse vai ganhar, não é? Amém. Então, esse é o evangelho. Amém. Infelizmente a gente se acostumou, eu vou dizer, a sociedade da gente hoje, né? Ela é muito fast food, né? Pode ver, ninguém mais quer casar, não só quer namorar ou ter ficar, né? E Jesus é assim, Jesus é relacionamento, não é? Então quando o cara acha que é só ficar, ele acha que vai no culto ali, recebe um almoço e pronto, acabou dali, ele é ungido igual a Abraão. Calma, irmão. Um chamado, é uma história, né? Eu me lembro que quando Deus falou com Moisés passou 40 anos, né? Deus tirou Moisés do Egito, passou 40 anos.
né? Deserto. Aí eu digo, Jesus, se for demorar isso comigo, será que eu aguento? Né? A gente sabe que cada um tem uma vida com Deus, né? Cada um tem um propósito com Deus. Imagina ele que foi chamado para viver o chamado dele depois de Não é? 80. É, meu irmão. Hein? E aí? 40, 80, ele voltou. 80 para poder viver o chamado pra Mas viver dele. o ainda chamado. tem uma coisa Então, muito mais grave aí. É os 40 anos que ele passou no Egito como príncipe. Imagina Não. a ciência. Eita. A ciência. Aí já foi. E era o próximo faraó. E era o próximo faraó. Ele era o filho da princesa, É né? verdade. Imagina o E ele camarada vivendo no renunciou a deserto. tudo. Rapaz, mas que bom, mas a gente já tá a 1h30 do programa. Ei, E aí já passou muito rápido. Deus, Que Deus coisa. Deus tira o príncipe do Egito para botar no deserto. Aparece um cara que não tem um pau para dar no gato, Deus quer dar oportunidade a ele, não vou não. Não É vou assim não. mesmo. Eu não vou não, que aqui tá bom demais. Rapaz, Mas veja, que bom, pastor, que bom. A gente hoje teve um programa maravilhoso. E eu acredito muito que é sobre isso. É a gente ensinar, né? O senhor foi muito cirúrgico. O senhor trouxe a palavra de verdade, a palavra viva. O senhor foi muito específico. Olha, lá no livro, no capítulo, no versículo. É isso, é sobre isso. O Conectados pela Palavra é sobre isso. Aqui não é grandeza ou diminuição. Aqui é Jesus. Amém. O alvo é Cristo. Amém. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Acredito que assim é mais uma ferramenta que nós podemos usar para mudar o mundo. Porque se a gente tiver um mundo humilhado aos pés de Cristo, a gente tem um mundo melhor. A gente tem um mundo em amor. A gente tem um mundo de amor. E tem um mundo para amar. Porque amar é Cristo. É Isso parecer com Ele. A gente sempre tem um finalzinho que os convidados e todos da mesa têm 1 minuto para deixar uma mensagem para todos os telespectadores. E eu acho que sua câmara é essa aqui. Uhum. Então, o senhor tem 1 minuto para falar o que o senhor quiser para todos que vão nos assistir. Amém. Deixa eu trazer um versículo que você estava falando, trouxe agora a memória, é Romanos 1,16, onde o apóstolo Paulo, ele vai trazer um entendimento, né? Que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ele vai dizer, porque o evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, o justo vive pela fé. Amém. Não é? E eu quero incentivar você a entender isso e a crer. Não se envergonhe do evangelho. Busque. O evangelho é a boa nova de Deus para a humanidade. O evangelho é a palavra, é a revelação de Deus em Cristo Jesus, que é o único que é o Salvador. Não há outro nome debaixo do céu onde a gente possa ser salvo. Então busque conhecer o evangelho, entender o evangelho, viver o evangelho. Jesus é vida, vida e abundância. Creia nisso. Aleluia. Quem crê em Jesus, ainda que morra, verá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Daildo, 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto para tu meu Deus do céu. Não, mas é ótimo, eu agradeço. Eu estou aqui regozijado por esse momento, uma aprendizagem muito grande, né? Não vou nem brincar, eu só tenho como transferir também. Eu nem preciso, eu tenho que estudar, né? Tem que ler. Tem que estudar. Vai Vai estudar, né? É do que não tem? Estude. Tem que estudar. Então, cada um, Deus dá a cada um para si. Mas isso é muito bom a gente ir aqui compartilhando, aprendendo, falando o amor de Deus. O objetivo aqui não é. O grande aqui é Jesus. O grande aqui é Jesus. Amém, entendeu? é verdade. Entendeu? Então, o objetivo aqui é esse: não é ofender ninguém, não é criticar ninguém. Agora, a palavra é a palavra, né? Ninguém. Grafitar, está escrito, né? Tu pode também dizer o que a Bíblia não diz, não diz. Isso. Cale-se se a Bíblia calar, fale se a Bíblia falar, e se vocês acham que é alguma coisa, a gente não é nada. Entendeu? Não é nada. A gente simplesmente. Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo. Então o objetivo é esse. Né? Grande é o eterno e obrigado aqui por este momento. Amém. E o resto é filosofia. Alexandre. Amém. Eu quero deixar aqui para você a seguinte: você leia mais a Bíblia, você ore mais. O Espírito Santo, ele não é um arrepio. O Espírito Santo, ele não é uma emoção. Ele não é nada disso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que habita dentro de nós e que quer se relacionar conosco todo dia. Se relacione com ele, converse com ele, diga palavras para ele, diga coisas para ele que você
talvez não diga para ninguém. Ele está vendo tudo isso que está acontecendo, mas ele precisa lhe ouvir, ele quer lhe ouvir. Em vez de você ir atrás de movimento, busque trazer esse movimento para você e ele dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Melhor do que ir atrás de movimento é trazer o movimento para dentro da nossa casa. E a gente só faz isso quando a gente chama ele, conversa com ele, chora nos pés dele e se arrepende diante dele. Que Deus te abençoe e continue nos assistindo. Amém. Bom, que pena, né? Chegamos ao fim. Eu espero que esse programa tenha edificado a sua vida. Eu espero que esse programa tenha levado uma palavra de verdade para você. Eu acredito que esse programa ele tem um propósito muito maior. Além de levar o evangelho, é de ganhar vidas para Jesus. E eu quero dizer para você o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. E diz assim, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, tenha o controle sobre a nossa vida. E o Espírito Santo, ele não avance na nossa vida como cristianismo, mas que o próprio Espírito seja vivido através da nossa vida, das nossas atitudes e das nossas ações. Que ele esteja na nossa vida, para onde nós formos, e que a gente todos os dias possa convidar ele a estar conosco a cada momento. Quero agradecer a todos aqui nessa mesa e muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Amém. Foi rápido, tá, hein, pastor? Foi rápido. Olha, eu gostei. Quando o senhor quiser vir. Olha,